Hoje, esse episódio 2 das Pés de Luz. Quem não viu o episódio 1 pode procurar no meu canal. Terceira e última parte do iceberg das Backrooms. Seja Eu já- bem-vindo à última parte do iceberg das Backrooms. Aqui eu vou discutir as A últimas última três camada do camadas iceberg do das Pés de Luz. onde cada uma delas contém diversas teorias sobre as entradas, níveis e as informações mais obscuras sobre as Backrooms. E olha, eu tenho Isso é certeza um de pouco que você vai proibido achar pra você. uma ou outra interessante. Então, sem mais delongas, vamos para a terceira e última parte do iceberg das Backrooms. Teoria do espaço vazio. A teoria do espaço vazio se consiste em um lugar no universo onde não existe a matéria nem a luz. Não se sabe se esse lugar realmente existe, e nós não podemos meio que só descobrir isso facilmente. Porém, acredita-se que isso é possível se você pensar nas propriedades da luz e da matéria. E bom, as Backrooms são enormes. Na verdade, elas são infinitas. E para um lugar desses existir, ele só poderia ser possível caso estivesse localizado nesse espaço vazio. Eu pessoalmente acho essa teoria bem interessante. Além de que ela faz bastante sentido em um aspecto físico. Todos nós já estivemos nas Backrooms. E se todos nós já estivemos nas Backrooms em algum ponto da nossa vida? Porém, nós só não sabíamos disso. Essa teoria se consiste no fato de que muitas pessoas sentem nostalgia vendo as imagens do nível 0 ou até de outros níveis das Backrooms. E um sentimento desse só poderia ocorrer caso você tenha passado por um local parecido. Ou talvez nas próprias Backrooms. Eu não Talvez essa fui memória pra só lá, esteja em um não. lugar Você já muito, mas muito profundo teve do pesadelo nosso com isso, vai pra igreja. Os objetos bugados das Backrooms normalmente vão se parecer com a sua textura deformada ou simplesmente inexistente. Ou talvez o objeto esteja inserido dentro de uma parede Que de uma é forma isso? fisicamente impossível. Que foto Talvez é com o essa? objeto se tremendo por aí. Só falta Recomendado ser você proibido lá nunca nos Estados objetos desse Unidos. tipo, porque eles podem te levar para algum nível randômico das Backrooms, possivelmente sendo o nível 404. Que nível estranho, né, gente? Parece que o Grit tá acabando com ele. Que basicamente diz que pequenos eventos Parece que tem uma singelos podem gerar bobice que essa efeitos borboleta abusadores que não irritante tá podem ser sequer previstos. Isso se aplica nas Backrooms caso você perceba que alguns níveis só foram descobertos porque alguém esteve no nível anterior. Por exemplo, o nível 2 Três. só foi descoberto por causa do nível 1, e o nível 1 só foi descoberto por causa do nível 0, e assim adiante. Níveis alterados por partygoers. Os partygoers são uma das entidades mais inteligentes das Backrooms, e por conta disso, elas às vezes podem manipular esses níveis no catálogo, dizendo que, por exemplo, você deve ir para um lugar que na verdade você não deve ir, Meu e assim Deus em do céu. diante. Tudo com a finalidade de acabar com você de uma forma ou outra. Informações secretas. Essa entry se trata de É, uma que bom teoria que as de existem informações alguns secretas só níveis que estão estão meio que com sendo aquela foto. escondidos de Já nós. deve ter banido Geralmente uns você pode ver 40 que tem muitos países níveis do que não mundo. têm informações sobre eles. Os E aí você pode começar a ter uma ideia Da do que eu tô segunda falando. E se esses níveis realmente têm algo neles? segunda Eles estão escondendo isso de nós. É uma teoria bem interessante. Entrando no sonho lúcido. O sonho lúcido se trata da possibilidade de você conseguir controlar o seu próprio sonho, tendo controle total sobre as suas ações naquele sonho. Ou seja, você poderia, em um sonho lúcido, imaginar que você está nas Backrooms. E assim você consegue adentrar esse espaço dessa forma. Porém, tome cuidado. Isso não é Existe uma sonho chance novo, de filho. que, Isso daí é caso você pesadelo. acorde de um sonho desses, você realmente pare nas verdadeiras Backrooms. Eu, pessoalmente, não tentaria. Ô, meu filho, isso daí é pesadelo. Pode falar, tá dando sonho não. Quem será que foi a primeira pessoa que adentrou as Backrooms? Bom, infelizmente nós não temos informações o suficiente para descobrir quem foi essa pessoa. Porém, eu posso te dizer que talvez essa pessoa ainda esteja viva e andando pelas Backrooms ainda, já que as propriedades de tempo nas Backrooms funcionam de uma forma bem diferente do que das Front Rooms, mais conhecida como a nossa realidade. Outras entradas para as Backrooms. A verdade é que existem inúmeras formas de você adentrar. Vamos ao café? Sim. É claro que nós conhecemos a forma do no-clip, e a prática onde você atravessa algum objeto. Toma. Peraí, boca. Tá. Ah, assim, focando nele e parando nessa realidade alternativa. Eu também disse sobre a possibilidade de oi. Boa. Na água. ficar via sonho lúcido, mas a verdade é que podem existir ainda mais formas que nós só não sabemos ainda. Talvez você possa entrar praticando alguma meditação, ritual ou coisas do tipo. É algo bem assustador de se pensar. População das Backrooms.
As backrooms são enormes, e isso não é segredo para ninguém. Porém, isso significa que caso haja uma população, mesmo que seja uma quantidade grande, isso não significa que você vai achá-las facilmente, pois o espaço é simplesmente grande demais. Mesmo que 50 bilhões de pessoas estejam nas backrooms, a quantidade de níveis, subníveis e simplesmente metros quadrados que existem em cada um deles é tão enorme ao ponto de uma quantia enorme como essas ainda assim parecer pouca coisa. É dito que a cada década 100 milhões de pessoas entram nas backrooms. É claro que nem todas elas estão aí para contar a história, porém você já pode começar a ter uma ideia da quantidade. Eu não vou lá não, gente. Os backrooms são um purgatório. O purgatório é o estado e o processo de purificação Que temporária. isso, eu queria ir pro bem, mas são ele... preparadas para o reino dos céus. Ou seja, caso você tenha morrido, mas você não foi necessariamente ruim, é possível que você seja dado uma segunda chance no purgatório. Mas será que esse purgatório não são as backrooms? É uma teoria bem interessante de se pensar, já que ali você passa por incontáveis desafios, onde você vai poder provar se você é realmente bom, ajudando as pessoas que estão lá ou sendo egoísta e apenas tentando se salvar para sobreviver de qualquer forma. Localização real das backrooms. Esse é um tema que eu não vou estar tocando nesse vídeo. Ao invés disso, eu vou estar fazendo um vídeo completo separado do de hoje. Então fiquem ligados nas próximas semanas. Área 51. Que Área 51 é um lugar completo de mistérios não é segredo para ninguém. Muitas pessoas teorizam que o governo estadunidense está escondendo alguma coisa em algum lugar. Bom, como você já deve imaginar, essa teoria se trata na possibilidade do governo dos Estados Unidos estar escondendo informações sobre as backrooms na Área 51. Ou ainda mais interessante, na possibilidade deles terem alguma entrada, como um portal ou algo do tipo, para as backrooms. Aqui, meu amor. Tá virada. A água também tinha aqui, ó. Nós nem vimos, hein? Vocês estão tudo doidos, não tá? Não, pode abrir essa agulha. Especificamente na Área 51, e que talvez eles estejam escondendo isso de nós para nos manter seguros, ou talvez por outros motivos específicos. Teoria da Matrix. A teoria da Matrix é uma das... Meu Deus do céu, que violência gratuita com o diabo de Deus. Mãe! Parou, Miguel. mais estranhas, porém mais interessantes teorias sobre as entradas das backrooms. Ela basicamente diz que o mundo real é uma simulação e que o verdadeiro universo são as próprias backrooms. Isso acontece porque a teoria diz que todos nós já vivemos nas backrooms e que nós só não sabemos disso.
nossos corpos estão Filho, vai virando o corpinho pra lá. Pra lá. Porque você tá tirando o coberto? Só pra me bater, porque tá cheio de comida. Mamãe, eu bato pra você. Aí, deita. Não, eu quero ficar com essa cobertinha mesmo. Vamos lá, tipo, coberto. conscientes e conectados em um tipo de computador. E que quando nós vamos para as backrooms Põe que a cabeça aqui, filho. Vai. Vai tomando bastante aguinha, tá? Só ali que nós realmente acordamos para a vida real. É uma teoria um tanto quanto estranha, mas as possibilidades são infinitas quando nós estamos falando sobre as backrooms. Portais para as backrooms. Essa teoria diz que existem alguns Potente contra a dor que lateja. Chama a Neuza. portais na Terra que podem nos levar para os backrooms. Assim como ele pode estar na Área 51, ele também pode estar em algum outro lugar, como dentro de uma caverna ou algo do tipo, talvez afundando no oceano, ou talvez esses portais aparecem de vez em quando em 50 em 50 anos. Novamente, as possibilidades são infinitas. Arquivos do governo. Essa é uma teoria que, assim como o da Área 51, o governo tem algum envolvimento com as backrooms. Nesse caso, sendo com arquivos secretos. Talvez eles tenham informações sobre as pessoas que já foram para lá. Ou talvez eles tenham alguns níveis que eles descobriram documentados lá. Ou alguma coisa nesse estilo. Imortalidade quântica. A imortalidade quântica é uma teoria que sugere que a consciência humana pode sobreviver à morte do corpo físico. Baseia-se nessa ideia de que as informações contidas na consciência não podem ser destruídas, mas podem ser transferidas para outro local ou sistema. De acordo com essa teoria, a consciência humana pode ser registrada em uma matriz quântica ou outra forma de informação, permitindo a transmissão de consciência após a morte. Essa é uma teoria real, e a conexão dela com as backrooms é que, e se quando você morre a sua consciência seja transmitida para as backrooms, e assim você consiga de forma definitiva ir para as backrooms? Ou que quando você morre nas backrooms, as pessoas que te conheciam lá vão claramente ver que você está morto. Porém, na sua visão, você foi apenas transferido para um universo paralelo. Pois é algo bem, mas bem confuso. Dark Web. Bom, o que será que a Dark Web pode ter a ver com as backrooms? Bom, as possibilidades são diversas. Talvez existam algumas pessoas que te vendem informações para a localização das backrooms. Lá também podem existir gravações de pessoas que já estiveram nas backrooms e que de alguma forma conseguiram publicar suas experiências apenas na Dark Web. Bom, como eu havia dito anteriormente, as possibilidades são infinitas. Viagem no tempo. Bom, a esse ponto já é perceptível que o tempo nas backrooms se passa muito mais lento do que o tempo no nosso universo. Porém, e se for possível de uma máquina ser construída onde você pode ir tanto para as backrooms, tanto para as front rooms, alterando as propriedades do tempo, e que com essa máquina você poderia passar o tempo de formas diferentes dependendo de onde você está. Por exemplo, 10 horas nas backrooms seriam 1 hora no universo, e vice-versa. É uma teoria honestamente bem interessante. Nada foi esquecido. Essa é uma das minhas teorias favoritas. Ela basicamente diz que assim que você sai das backrooms, 99% das suas memórias são apagadas. Porém que algumas coisas bem específicas possam de repente te lembrar da época em que você esteve lá, te dando um forte senso de familiaridade das backrooms. De repente, essa coisa é a casa antiga da sua avó, ou qualquer lugar liminal que te deixe com um sentimento estranho. Eu pessoalmente acho essa uma teoria bem possível, já que muitas pessoas relatam sentirem sentimentos estranhos, porém relacionados Que isso? Você tá doente? Não, eu tô vendo se eu... Hein? à familiaridade Eu tava com no celular, imagens de espaços Oxe, liminares. E você alguns tá outros dizem doente? sentir O que você tem? absolutamente nada vendo esses Tá. mesmos espaços liminares. Tá com a barriga ruim? É, É mesmo? Você foi no banheiro quantas vezes? não é isso, mas... 3 vezes na escola, meu filho? Mas uai, foi demais. Que isso? Mas a barriguinha tava ruim assim? É. Nossa senhora, mas que coisa, hein? É bom. Fez cocô molinho? É, claro. Seja real. A única forma que o The Grave possa ser real junto da imortalidade quântica é caso The Grave tenha
função específica que nós ainda Não sei se eu coloco o meu café aí. que pode ser real, pois a quantidade de informações que nós sabemos do lugar é Não, mano, não quero. Não, já passou a hora do café há muito tempo. Então, Mas não passou a hora, não. não tô com fome. Tá sem fome? Não, não quero café. Não quer biscoito de polvilho, então? Não, Não? eu não quero fazer. Como biscoito de polvilho? Não, para, Biscoito gente. de polvilho não faz cocô, não. Não, ele... Para, vocês duas. como se nós Biscoito de fôssemos polvilho, Para. ele para na tripa. Para de falar isso. Tá atrapalhando meu vídeo, suas burras. existem diversos ERGs sobre as backgrounds, ou seja, jogos de realidades alternativas. Com a criações desses ERGs, muitos níveis são criados. Níveis que muitas vezes não são muito bem explicados ou às vezes não têm explicação nenhuma, assim criando um nível obscuro. Essa entry também pode estar se referindo ao simples fato de que nas próprias backgrounds muitos níveis são obscuros e contêm muita pouca informação sobre eles, com alguns contendo propriedades extremamente bizarras que não fazem sentido nenhum. Modelos inutilizados dos jogos de backrooms. Essa é uma teoria que diz que modelos inutilizados são modelos que Deus tinha um planejamento para serem utilizados algum dia, e que quando você joga algum jogo das backrooms, você teoricamente estaria vendo esses modelos inutilizados. É uma teoria bem estranha e meio sem pé nem cabeça. Eu pessoalmente não acredito muito não. Google Maps. Algo muito interessante que já aconteceu diversas vezes são as coisas que acontecem quando você pesquisa por backrooms nos Google Maps. Eu não sei se o que eu vou falar agora ainda existe no Google Maps, porém há um tempo atrás, caso você fosse no Google Maps e pesquisasse por Backrooms of FHN, você iria se deparar com um lugar que contém imagens das próprias backrooms. Coisas assim já aconteceram muito, e é teorizado se esses lugares realmente têm alguma coisa a ver com as backrooms ou se eles não são nada demais. Streams nas backrooms. Essa entry basicamente diz que existem pessoas que fazem live streams nas backrooms, e que elas talvez transmitam essas live streams na Dark Web. Porque talvez algumas gravações sobre as backrooms no próprio YouTube não sejam nada fictícias, e que na verdade são pessoas presas lá gravando ou streamando suas aventuras. Eu acho essa teoria extremamente interessante e bem bacana, porém não é muito possível confirmar ou até negar nenhuma dessas coisas. Voo da Malásia 370. O voo da Malásia 370 foi um voo extremamente misterioso, e o motivo é bem bizarro. Durante o voo, os pilotos conversavam brevemente com o tráfego aéreo vietnamita, enquanto o avião seguia em sua rota padrão. Depois disso, a aeronave parou de se comunicar e desapareceu do radar, e de repente o avião fez uma curva inesperada para o oeste, e após isso o avião nunca mais foi encontrado. Essa teoria diz que talvez esse voo tenha levado as pessoas para as próprias backrooms. Pois é, eu sei, é loucura, porém, vamos ser sinceros, o que nesse vídeo que não é? No fim do dia, essa é só mais uma de inúmeras teorias sobre as entradas das backrooms. Finalmente, depois de falar de diversas formas de como você talvez possa entrar nas backrooms, vamos falar sobre a saída. Bom, infelizmente, até onde eu saiba, caso você entre nas backrooms, é extremamente difícil de que você saia, já que existem inúmeros níveis que dizem ser a, entre aspas, verdadeira saída, porém, realisticamente, não são nada além de uma armadilha. Um desses níveis sendo o fim, que no próprio nome indica talvez uma possível saída, porém que na verdade não é nada, e é apenas mais um nível. Infelizmente, as backrooms podem não conter uma saída, ao menos não uma que funcione 100% das vezes. Talvez, no fim do dia, as backrooms querem que você fique lá eternamente. Enfim, muito obrigado por assistir o vídeo. Tchau. E até a próxima. Tchau.